Pode falar. Língua espanhola tem tudo a ver comigo. Cristóvão Colombo. O Conquistador. Quê? Tu eres italiano? Tá, mas fui eu que joguei um lero nos reis da Espanha, em espanhol, e adivinha? Cheguei na América e conquistei. Usurpador! Eu não sou novela, mas me acompanha. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para falar de língua espanhola. Imagina que legal, gente, trabalhar traduzindo novelas mexicanas e reality shows tipo Masterchef do espanhol para o português. Esse é o dia a dia de Natália Estrela. Mas agora é hora daquela charla sobre espanhol no Enem com a professora Adriana Ramos. Olá. E aí, professora? Que tal? Falou certinho, tá arrasando no espanhol. Textos não verbais são comuns na prova de língua estrangeira. Por que o Enem foca nesses gêneros? Primeiro, esses gêneros são muito produtivos e, segundo, por incrível que pareça, 70% da comunicação humana é feita através da linguagem não verbal. Então, vamos ver uma questão que é um ótimo exemplo? Com certeza. Bora lá! Vamos conferir a questão? Nós temos aqui a imagem de uma propaganda. Nessa propaganda aparece uma mão e dentro dessa mão aparecem também umas palavras. A propaganda, em geral, diz basta de violência contra a mulher. E dentro dessa mão aparecem palavras como estupro, indiferença, desprezo, acoso sexual, bofetadas. Aparecem também os insultos e várias palavras que realmente caracterizam tudo aquilo que tem a ver com violência contra a mulher. Habitualmente, nas questões do Enem, aparece esse tipo de publicações, que são propagandas, ou às vezes também são chaves, às vezes são tirinhas. E nesse caso, esta propaganda está tratando de um tema atual, um tema contingente, que justamente é a questão da violência contra a mulher. Através do desenho e através do uso das palavras, nós devemos tentar deduzir, claro, qual seria o sentido, principalmente, dessa propaganda. Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que a letra A, violência contra a mulher está aumentando. Letra B, a agressão à mulher acontece de forma física e verbal. Letra C, violência contra a mulher é praticada por homens. Letra D, a agressão à mulher é um fenômeno mundial. Letra E, violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Quando a gente faz uma leitura desse tipo de questão, a gente observa que parece que todas as alternativas fazem sentido por aquilo que a gente conhece habitualmente nos comentários, na nossa vivência, mas só que a gente tem que ficar sempre muito bem antenado naquilo que o enunciado está solicitando. Nesse caso, está pedindo que as palavras que compõem a imagem indicam que estas palavras estão querendo dizer o que, quando combinadas com a mão, colocadas dentro da mão. Qual é o fato, então? Justamente que a agressão à mulher acontece de forma física e verbal. A mão, então, contendo essas palavras, indica o gesto. Por isso que a alternativa correta, claro que fica a letra B. Muito obrigado, professor Chico Rios. Questão considerada simples, certo? Sim, num primeiro momento, sim. O único senão é que todas as respostas estão relacionadas com a questão. Então, o candidato ele tem que ficar muito atento quando ele for responder e prestar atenção no comando. Quer dizer, o que realmente está sendo pedido para ele marcar a resposta correta. Algum vocabulário da questão pode causar alguma dificuldade? O português e o espanhol, elas são línguas muito transparentes. Então, há algumas palavras que não vão trazer nenhum tipo de dificuldade. Como, por exemplo, você tem ali indiferença, você tem crueldade. Então, o candidato, ele olha e ele consegue associar. Agora, outras palavras como, por exemplo, acoso, cachetadas, rotura de huesos,
podem trazer dificuldades, mas o candidato ele tem que não ficar muito preocupado com palavras que ele não conheça e usar justamente o recurso da linguagem não verbal. Ele está vendo que tem a ver com violência de alguma forma. Não dá para analisar somente o texto, né? Tem que ficar atento à linguagem não verbal. Com certeza. Na hora de interpretar um texto não verbal, professor, o que o candidato precisa prestar mais atenção? Nesse caso específico, principalmente, a gente tem uma imagem muito forte, né, de uma mão espalmada, que é uma mão que representa vou te bater, necessariamente, e dentro dessa mão só palavras que indicam algum tipo de violência, seja essa violência física ou verbal. E é interessante também observar que o domínio da imagem é um domínio .AR, que é da Argentina. E a gente sabe que há pouco tempo a Argentina teve uma campanha muito forte contra o feminicídio, que é uma das palavras que consta da imagem, e essa campanha se chamou Ni Una Menos, porque houve um caso de uma moça que foi assassinada lá, então foi uma campanha que circulou por vários países, chegou ao Brasil, inclusive, nas redes sociais, e todas as mulheres, principalmente, colocavam no Facebook, em Twitter, por exemplo, Ni Una Menos. E tem alguma estratégia para o candidato que quer ficar mais acostumado com esse tipo de texto? Com certeza, porque nós estamos constantemente vendo esses textos, né? Agora mesmo, por exemplo, nós estamos aqui conversando, mas por incrível que pareça, o que a gente mais está comunicando é linguagem não verbal. São gestos, o tipo de roupa, o cabelo, como a gente se movimenta. E o candidato, ele está vivenciando isso o tempo inteiro. Ele só tem que ficar mais antenado e observar essas pequenas coisas. A questão aborda um problema social da Argentina. Então, em que medida é importante a gente saber da realidade do país de língua espanhola para a prova do Enem? É importante, sim, mas não só. Porque o que acontece? Infelizmente, o tema da violência de gênero, ele é um tema que afeta não só os países de língua espanhola, mas ele é um problema mundial. Ele acontece nos países de língua espanhola, nos países de língua inglesa, nos países de língua portuguesa. Então, é importante que a gente olhe para os outros países e que a gente olhe também para dentro do nosso próprio país, porque você só consegue entender a cultura do outro quando você entende a sua própria cultura e quando você vê que as realidades, por piores que sejam, elas são iguais. Então, você consegue ver essas questões em vários países. Somos iguais, mesmo falando línguas diferentes. A gente conversa sobre a questão 91 da segunda aplicação do Enem 2016, Caderno Azul. Achei na internet e vem com a gente. É sobre violência contra a mulher, um problema super urgente e que, inclusive, já foi tema da prova de redação do Enem em 2015. O tema é interdisciplinar, não é, professor? Com certeza. Até porque a violência de gênero não é só violência de gênero, né? É um tema que aborda questões sociais, questões históricas, questões culturais, permeia outros temas como a questão da cultura, do machismo, da questão de que como ainda hoje em dia, em pleno século XXI, a gente esteja falando disso. A questão traz uma campanha da Argentina, mas e na América Latina, como está essa situação? Infelizmente, é igual, né? Porque existe ainda uma cultura muito machista, onde as mulheres continuam sendo minoria e continuam sendo vistas como passíveis de sofrerem violência, seja em casa, seja na rua. É muito triste porque isso tem que mudar. Tem que mudar. Essa questão da violência contra a mulher apareceu no Enem de 2015 e 2016. Qual a importância de discutir esse assunto? A importância é que, a partir do momento que nós, principalmente como professores e como cidadãos, queremos formar outros cidadãos conscientes também, a gente tem que educar esses alunos de uma certa forma e mostrar para eles que isso não pode mais acontecer, né? Porque, se eu tenho uma filha, eu vou educá-la de uma maneira, mas se eu tiver um filho, também eu vou educá-lo dessa mesma maneira e eu, como professora, os meus alunos da mesma forma. Se a gente quer buscar uma igualdade na sociedade, ou se a gente quer buscar que a violência de gênero acabe, então
o tratar esses temas no Enem também forma cidadãos mais conscientes e de que isso não pode continuar acontecendo. De que forma esses temas sociais podem aparecer na prova de língua estrangeira? Normalmente eles costumam aparecer ou através de uma imagem, de uma campanha publicitária contra a violência de gênero. Às vezes aparece muito também em algum fragmento de música, porque existem muitos cantores que trazem essa temática através da música. Também pode aparecer em alguma história em quadrinhos, por exemplo, algo impactante mesmo, né? Porque a ideia, como é um tema muito urgente, tem que ser algo que chame a atenção. Ou um pequeno texto, uma pequena notícia de jornal. De que modo o candidato pode se preparar? Bom, a leitura é fundamental. E quando eu digo leitura, não necessariamente leitura de livros, mas ler absolutamente atualidade. Jornais na internet, redes sociais, entrar em contato com pessoas de outros países. Hoje em dia isso é muito fácil. Você pode ter amigos na Argentina, no Chile, na Espanha, no México. Você pode viajar em determinados momentos para esses lugares. Você pode trocar ideias com pessoas. Enfim, é importante que ele esteja sempre ligado no que está acontecendo fora do Brasil, inclusive para ter parâmetros de comparação com o que acontece aqui. Professora, que outros temas em espanhol podem ser tendências para as próximas provas do Enem? Ele costuma trabalhar com questões de atualidade. Então, por exemplo, o conflito na Síria, questões de imigração, de refugiados. Um tema que está muito evidente é o conflito que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, né? Esse conflito político, está beirando uma guerra civil. Então, eu acredito que temas de atualidade nesse momento e temas que estão relacionados não só necessariamente com países de língua espanhola, mas com o mundo, porque hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, com o mundo no geral, podem ser temas abordados pelo Enem. Professora, então vamos recapitular. Sim. Qual é o tema da questão? O tema da questão é o que as palavras que compõem a imagem significam. A violência contra a mulher é tanto física quanto verbal. E para quem quer treinar esse ponto um pouco mais, qual é o seu conselho? Estar sempre antenado, estar sempre ligado com o que acontece à sua volta, porque uma prova de língua estrangeira não é gramática só, não é vocabulário só, é conhecimento de mundo, é conhecimento cultural, é interdisciplinaridade sempre. Não só olhar, né, professor? Olhar com senso crítico e tal. Com certeza. Professora, muito obrigado, viu? Graças a ti. Graças. De nada. Novela mexicana da pura e reality show do bom. Tudo isso faz parte do dia a dia da tradutora Natália Estrela. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada. Conta pra gente como é traduzir novelas mexicanas e realities. Bom, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, é fascinante. E qual a diferença entre traduzir novelas, filmes ou reality? Bom, novela, apesar de dar um pouco mais de trabalho, porque a gente precisa manter a consistência. E não é só um tradutor que faz, né? Existem tradutores principais, que geralmente sou eu, e outros tradutores que trabalham na base. Então, assim, enquanto eu faço vários capítulos, alguns outros tradutores vão fazendo para ajudar também. Quando isso acontece, você precisa manter a consistência. Então, eu não posso dizer que houve um acidente de carro há 3 dias atrás e ele dizer que, na verdade, houve um atropelamento. Então, tem que haver consistência. Essa consistência requer trabalho, mas a novela tem script. A novela é toda montadinha, os personagens falam as coisas combinadinhas, então isso facilita muito a nossa vida. Bom, filme dá muita liberdade para a gente trabalhar. No filme você pode encontrar várias soluções legais e dependendo do canal que vai exibir, você pode usar pra caramba. Então é muito legal fazer filme. E eu diria até que é a tradução mais fácil. Agora, reality show é uma loucura, porque não existe script, né? Nada é combinado, é tudo na emoção. Os personagens estão à flor da pele. Então, existem muitos vozerios. Vozerio é quando eu e você somos os personagens principais, estamos conversando e há 300 pessoas aqui batendo papo e a gente não consegue entender o que elas estão falando. Porém, isso tem que ser dublado. E à medida que isso tem que ser dublado, o tradutor tem que inventar alguma coisa para eles estarem falando. E assim, em reality show, por exemplo, a gente
no meu caso, eu fiz MasterChef México, eu fiz MasterChef Júnior Argentina, eu fiz Donos da Cozinha. Quando você faz, por exemplo, um reality show de culinária, você tem que estudar sobre os ingredientes, sobre os utensílios, você tem que saber do que você está falando, das receitas, por exemplo, pensar em quando você pode colocar uma comida típica e quando você tem que adaptar para o público brasileiro conseguir entender. Então, assim, respondendo a sua pergunta, reality show é muito difícil. Vem cá, como você começou com a tradução? Bom, na verdade, a minha história com a tradução é uma história de amor, porque eu, desde os 9 anos, sou alucinada por novela mexicana. Eu assisti todas. Eu assisti em português, eu assisti em espanhol, eu assisti com dublagem, sem dublagem, eu assisti de todas as maneiras que você possa imaginar. Aos 15 anos, eu já falava tão bem espanhol que eu fui convidada para dar aula de reforço para alunos que tinham dificuldade, para alunos que não estavam aprendendo corretamente e, inclusive, para alunos que estavam fazendo o Enem. E ali começa a minha história de amor com a língua espanhola. Eu trabalhei com espanhol a vida inteira e sou tradutora profissional há 7 anos. Eu trabalhava com tradução técnica de engenharia. Aqueles termos cabeludos. E quando eu estava fazendo pós-graduação em tradução, eu descobri que existia uma coisa chamada tradução para dublagem. Por mais que eu fosse apaixonada por novela mexicana, eu nunca tinha parado para pensar que aquilo era traduzido por alguém. E aí eu pensei assim, meu Deus, é a minha vida, eu nasci para isso. E foi quando eu comecei a me preparar para virar tradutora e deu tudo muito certo para mim. E para fazer tradução de novela, tem que ser noveleiro? Não necessariamente, mas se for noveleiro, o céu é o limite. Você consegue se dar muito bem no mercado de trabalho. Por quê? Quando você vai traduzir uma novela, a tradução é um processo muito difícil. Por exemplo, quando você vai traduzir um capítulo de 45 minutos, isso dá quase 70 páginas de script, de tradução. Demora muitas horas. Então, à medida que você conhece novela, que você é noveleiro, que você sabe, entende de vocabulário, do que eles falam, do que eles deixam de falar, você consegue encontrar soluções mais rápido, o seu trabalho tem mais qualidade. E sem dizer que é incrível, as pessoas costumam dizer que eu trabalho assistindo novela, né? Eles falam, nossa, mas seu trabalho é assistir novela. Por quê? Quando você é apaixonado, você faz o seu trabalho melhor, tudo flui melhor. Agora, conta pra gente, o que você já traduziu? Já traduzi muita coisa legal. Eu, há mais de 1 ano, traduzo todas as produções latinas da Nickelodeon, né? Novelas juvenis, por exemplo. Eu Sou Frank, Rei de Bem-vindo à Casa, eu traduzi, claro, sempre com o apoio de outros tradutores. Estou traduzindo agora a nova novela deles, que também está gerando muita expectativa, que é Vicky RPM. Eu traduzi MasterChef México, conforme eu disse, eu traduzi Donos da Cozinha, eu já traduzi longa-metragens, eu traduzo novelas para um canal de muito sucesso em Angola e Moçambique, que dubla todas as novelas no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem a melhor dublagem do mundo. Então, todas as novelas de Angola e Moçambique, latinas e turcas, são dubladas no Brasil devido à qualidade. Para traduzir uma novela de determinado país, você tem que conhecer bem a cultura daquele país? Bom, isso sempre gera muita dúvida. Agora, o mais importante para qualquer um que queira participar, que queira virar tradutor, ele tem que entender o seguinte: você tem que primeiramente conhecer a cultura do seu país. Quando você está trazendo um material de fora para criar a versão brasileira, você tem que conhecer a cultura brasileira. Agora, é como o caso de ser noveleiro ou não. Se você conhece a cultura do outro país, se aquilo está nas suas veias e se você consegue adaptar fácil aquilo para a sua realidade, é um grande facilitador. Você trabalha com muito mais qualidade. E vem cá, qual é a maior dificuldade em traduzir uma novela mexicana para o público brasileiro? É uma coisa que nós, tradutores e o pessoal da dublagem no geral, chama de bateção de boca. O latino bate muito a boca, então ele gesticula muito, né? Cada uma palavra nossa, eles falam como se fossem 7, 8. E nós precisamos encher a boca deles. Então, muitas vezes, se eu pego uma fala e traduzo ela exatamente como ela está, ele vai ficar lá, o personagem eternamente batendo boca, como aquelas novelas de antigamente, lembra? Que eles ficavam falando, com a boca batendo para sempre. Exatamente. Então, assim, o processo de dublagem, ele começa já com o tradutor. Quando a tradução está nas nossas mãos, a gente precisa encher a boca daquele personagem, de modo que fique natural, que a fala comece exatamente quando ele começa a falar, termine exatamente quando ele para de falar. E
Essa é uma dificuldade. Novela latina, eles falam demais, eles gesticulam muito, mas a gente tem conseguido mudar bastante isso, né? A qualidade da dublagem e da tradução de hoje é muito diferente, por exemplo, da década de 80, da década de 90. A gente está trabalhando bastante para que isso melhore. Isso acontece também no cinema? O filme ele é menos falado. Mesmo quando se trata de um filme de ação, ele tem muita reação, ele tem muita imagem, ele tem muita fotografia e menos fala. Novela e reality show, principalmente, tem muita fala. Eles não param de falar o tempo inteiro. Então, filme é mais fácil? Sim. Mesmo quando se trata de um filme mais falado, o filme sempre é mais fácil. Agora, eu gostaria de fazer apenas uma ressalva. A gente fala muito sobre novela mexicana. O que muita gente não sabe é que a grande maioria das novelas que chega até nós são novelas da Venezuela, da Colômbia, Argentina. Muitas delas são, inclusive, gravadas totalmente nos Estados Unidos, porém faladas em espanhol. Todas essas novelas a gente acaba caracterizando, inclusive eu, que trabalho nisso, trabalho na área, como novela mexicana. Mas, na verdade, são novelas latinas. Você também trabalha com novelas turcas. Conta pra quem tá assistindo. Tá havendo um boom, uma explosão, invasão de novelas turcas pelo mundo. A novela turca traz uma proposta diferente do que a gente está acostumado com novelas mexicanas e brasileiras. São novelas mais tranquilas, com paisagens lindíssimas e reviravoltas no meio da trama, por exemplo. A vilã, que começa como vilã, termina como mocinha, a mocinha termina como vilã. Então, é um modelo diferente de novela e o mundo inteiro está se apaixonando. E o que acontece eu vou me arriscar a dizer que quase não existe, para a gente não excluir a possibilidade. Tradutores turcos habilitados com técnicas de tradução para dublagem. É nesse momento que entra o tradutor de espanhol. E muitas vezes o tradutor de inglês também. A gente recebe essa novela em turco, o áudio. Peraí, você fala turco? A gente não fala, mas com o tempo a gente começa a entender. O script chega nas nossas mãos em espanhol, em inglês, no caso dos tradutores de inglês. E a gente faz a tradução do script e depois vai fazendo toda a técnica de tradução para dublagem, de bilabial, com o áudio em turco. E é assim que, enfim, o mundo inteiro hoje está recebendo novelas maravilhosas, super bem dubladas e está fazendo muito sucesso. E como está o mercado para quem quer trabalhar com tradução de dublagem? Ele está ótimo, porque existe uma falta muito grande de bons profissionais no mercado, né? Existe falta, na verdade, de profissionais qualificados. Porque as pessoas acreditam que você, sabendo um par de idiomas, você pode ser tradutor. E não. O tradutor, ele precisa se qualificar, ele precisa estudar. Eu, por exemplo, sou pós-graduada em tradução, sou formada em marketing, mas me pós-graduei em tradução de espanhol. Existem diversos cursos que você faz para se aprimorar, para entrar no mercado. Então, o mercado está ótimo e precisando muito de novos tradutores para dublagem. E dentro da tradução, quais áreas estão crescendo mais? Audiovisual de uma maneira geral. Legendagem, dublagem, por causa das TVs a cabo e por causa também de Netflix, que hoje tudo no Netflix é dublado e legendado. Então, abre muito mercado, né? E audiodescrição. De uma maneira geral, toda a TAV, que a gente chama de TAV, que é tradução audiovisual, tem crescido muito. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, qual é o seu conselho? Bom, o meu conselho é que entre num blog de um colega que é muito bacana, ele tem se dedicado muito a fazer um material legal, que é o Paulo Noriega. O blog dele é o Traduzindo a Dublagem. Toda semana ele coloca lá muito material bacana, ele coloca dicas, ele coloca muito sobre o nosso dia a dia, sobre o dia a dia da dublagem também, assim, da tradução e da dublagem, de todo o processo. Então, quem quiser saber mais, sem dúvidas, é só entrar no blog do Paulo Noriega, que é o Traduzindo a Dublagem. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você, Elaine. Obrigado mesmo, sucesso, viu? Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso. Tá vendo? Estudar vale muito a pena, então vem com a gente. Tem muito conteúdo bacana lá no horadoenem.mec.gov.br. Até a próxima! Você que está se preparando para o Enem, eu gostaria de dar 2 dicas. A primeira é, não subestime o espanhol, porque ele é parecido com o português. Estude muito. Estude, que estudando você consegue um bom resultado. A segunda dica é, leia jornais. Jornais pela internet. El País, por exemplo. Leia Gabriel Garcia Marques, que são livros que a gente tem acesso fácil aqui no Brasil, em espanhol. Leia, leia. Espanhol é leitura como todas as outras matérias. Leia bastante e boa sorte.